Então, vamos lá. Eu vou dar início, então, ao nosso evento. Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando o evento do Urbanicidades, que acontece desde 2016 e é organizado pelo LEALC e a USP, Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo. O evento de hoje acontece dentro da terceira semana da pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IAL-USP. Na sessão de hoje, exibiremos o documentário Nós Carolinas, lançado em 2017, que tem o tempo de duração de 17 minutos. A obra foi produzida pelo coletivo Nós Mulheres da Periferia e está disponível no canal do coletivo no YouTube. Após a exibição do documentário, as convidadas Patrícia Maria de Jesus e Joana Dark de Oliveira tecerão comentários e então abriremos para um debate coletivo. Agradeço enormemente o aceite do convite e a participação das nossas convidadas e desejo uma boa sessão a todos. Bom, nós vamos abrir então para o debate, né, após a exibição do documentário. A gente tem duas convidadas, né? Uma delas, então, das nossas convidadas de hoje, Patrícia Maria de Jesus, é professora adjunta da Universidade Federal do ABC, junto ao bacharelado em Planejamento Territorial e bacharelado em Ciências e Humanidades. Realizou o pós-doutorado em Planejamento e Gestão do Território na Universidade Federal do ABC, é doutora e mestre em Geografia pela Universidade de São Paulo, possui bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, realizou estágio doutoral na Universidade Autônoma Metropolitana Mexicana, no México, e tem interesse pelos seguintes temas: geografia urbana, planejamento urbano e regional, políticas habitacionais, diagnóstico habitacional, movimentos sociais de moradia. Bom, primeiramente nós vamos abrir para a fala da professora Patrícia, seguida da fala da professora Joana, que eu apresento, né, posteriormente, e depois abriremos para as perguntas. Então, professora Patrícia, muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. É um prazer para a gente você ter aceitado, né, participar desse debate. É a primeira vez que Urbanicidades traz um curta, né? Geralmente a gente sempre traz filmes ou documentários longos. E eu acho que, inclusive, foi uma sugestão, né, da professora Joana, esse documentário. A gente assistiu no âmbito do grupo e achou que seria, até pela própria fala, né, da última entrevistada do filme, dar espaço, né, para duas mulheres negras e que têm pesquisas nessas áreas, né, de estudo, falarem, né, no nosso lugar, né? Ao invés da gente falar alguma coisa. Então, o espaço é de vocês hoje, fiquem à vontade e sejam bem-vindas. Obrigada, Bárbara. Está todo mundo me ouvindo? Está tudo certo? Você confere aí? Você pode me dizer? Sinalizar se está tudo bem? Me ouvem, me veem bem? Sim, tudo certo, perfeitamente. Tá joia. Bárbara, eu vou pedir, não agora exatamente, mas eu mandei para você 3 slides ontem, né? Para você deixar aí no jeito. Então, são duas Bárbaras, eu não decorei o sobrenome, mas eu agradeço as duas Bárbaras que entraram em contato comigo. Eu agradeço muito o convite. Eu sou Patrícia Maria de Jesus, você já fez aí uma apresentação, obrigada. Eu quero só comentar, Bárbara, alguns projetos nos quais eu tenho trabalhado nos últimos anos e que tem uma relação muito direta com o filme, né? Com o filme como produto, como gênero documentário e com as temáticas com as quais o filme lida. Então, eu pesquiso políticas habitacionais, né, já há bastante tempo, e nos 2 últimos anos, na universidade, eu participei de 2 projetos de extensão ligados aos assentamentos precários, né? Então, uma pesquisa que a gente fez, um projeto de extensão, olhando para as ocupações urbanas na área central da cidade de São Paulo, e agora a gente está fazendo uma análise da Covid-19 em assentamentos precários na cidade de São Paulo, e verticalizamos a nossa análise para Sapopemba, que é um dos distritos com maior número de casos e óbitos, né, da doença. E também, nos 2 últimos anos, eu participei de outros 2 projetos de extensão ligados, então, ao audiovisual, né? Então, eu gosto bastante, né, os meus alunos sabem, meus amigos sabem, eu gosto bastante de
do audiovisual. Eu gosto bastante de vídeos, eu gosto bastante de documentários, trabalho também com os alunos o gênero ficção, mas o gênero documentário nós acolhemos na Universidade Federal do ABC, a Mostra Ecofalante, que, aliás, está em cartaz agora, né? E esse ano inteiramente online, por conta da pandemia. Então, nós oferecemos na universidade, em forma de projeto de extensão e também como disciplina para os nossos alunos, a Mostra Ecofalante. Então, o que eu vou fazer hoje, né, que é comentar um filme, debater um filme a partir de temáticas ligadas aos meus interesses de pesquisa, eu faço isso sempre, né, com os alunos. No âmbito dessa mostra, mas também no âmbito das disciplinas que eu ministro, eu acho que são linguagens que nós não podemos desperdiçar de forma nenhuma, né? Quer dizer, elas não apenas dialogam com os textos, mas dialogam com as nossas vidas, né? Eu acho que isso é da maior importância, eu acho que esse é o sentido da universidade, né? Que os alunos compreendam, entendam, reflitam e pensem a partir das suas vidas. E aí nós, como professores, podemos suscitar esse debate, podemos plantar esse tipo de sementinha a partir de qualquer material, uma música, um poema, um vídeo curto, um vídeo médio, um vídeo longo, enfim, um documentário, uma ficção, um romance, o que seja, né? Nós temos espaço para bastante criatividade. E também um outro projeto que nós fizemos, que era o produto do outro projeto, que se chamava Videopost, que era exatamente a produção de vídeo-reportagens, né, de vídeos curtos, muito curtos, de 3, 5 minutos, a partir de 3 temas, que foi habitação, água e saneamento e populações vulneráveis, né? Então, acho que esses projetos com os quais eu tenho trabalhado, eles me permitiram olhar para esse documentário de uma maneira, vamos dizer, tranquila e bastante próxima, né? Bastante próxima com o que eu tenho feito, assim, com o que o meu olhar tem me permitido explorar no âmbito da universidade, com os meus alunos e com os projetos de extensão, né, que alcançam também outro público que não aquele apenas da universidade. Então, eu quero comentar, nós temos, é interessante isso, Bárbara, porque o documentário ele tem 17 minutos e eu tenho reservado 30 minutos para falar, né? Então, eu vou falar o dobro do que o documentário nos mostra. Então, vamos ver o que eu consigo fazer. Dentro disso, eu organizei a minha fala olhando para 2 aspectos apenas, né? Vou comentar 2 aspectos. Um primeiro aspecto que é a forma, né? Eu vou olhar para a forma e depois eu vou olhar para o conteúdo. Uma primeira coisa que me chama muitíssimo atenção, então eu quero chamar a atenção aí de todos aqueles que nos ouvem, né, e nos assistem agora, que é o título do documentário, o título inteiro. Nós, Carolinas, Vozes das Mulheres da Periferia. Esse título, ele tem uma potência absurda para mim, porque esse título, ele está carregado mesmo. Ele está carregado de homenagens e está carregado de referências, não é? Então, assim, a primeira homenagem para mim, que está muitíssimo clara, ela é explícita, é a Carolina Maria de Jesus, a escritora Carolina Maria de Jesus. E eu acho que aí a gente pode já compreender que as 4 mulheres que foram entrevistadas para essa produção, elas têm, então, alguma coisa de Carolina Maria de Jesus, né? Fiquei pensando nesse conjunto de 4 mulheres muito diferentes, 4 mulheres negras de gerações muito diferentes, né? Temos uma adolescente de 17 anos, uma mulher de 32 anos, a outra de 51 anos e a dona Carolina Oliveira, de 93 anos. Então, assim, o que tem de Carolina Maria de Jesus nessas 4 mulheres? Eu pontuei aqui algumas coisas. Processos de opressão, os mais diversos, impossibilidades, interdição de sonhos, silenciamentos, apagamentos, inteligências, potências, perseverança, resiliência. Quem conheceu, direto ou indiretamente, a obra da Carolina Maria de Jesus, identifica isso muito facilmente. Uma outra homenagem muito bonita, muito profunda, muito tocante, é a homenagem a uma das entrevistadas, que é a dona Carolina Augusta de Oliveira, que é a mulher mais idosa, a nossa interlocutora mais idosa. E aqui eu chamo a atenção para como eu vou dizer, alguma coisa, isso não tem nada a ver com pesquisa acadêmica, mas tem a ver com a vida de nós, eu já me incluo, de nós mulheres negras, né? O que eu quero dizer? A dona Carolina Augusta de Oliveira, ela tem 93 anos e ela é
para nós, né, acho que posso falar no coletivo, ela é para nós de uma riqueza, sabe? Muito, mas muito profunda. Por quê? Porque nós temos um profundo respeito àquelas que vieram antes de nós. Um profundo respeito. É preciso pedir licença, é preciso reverenciar essas mulheres, é preciso comemorá-las, é preciso pedir a bênção, entende? E a nossa história, estou falando da história do Brasil, a história que nós aprendemos, ela é uma história obsessivamente voltada para a história escrita, não é? E essa história escrita, ela não nos legou uma série de conhecimentos, uma série de conexões, uma série de relações que nós temos que buscar de outras formas, nós temos que reconhecer de outras formas. Então, essa homenagem à dona Carolina Augusta de Oliveira, ela me toca profundamente, porque nós somos atravessadas por isso, né? Por encontrar uma mulher negra idosa, e muito idosa, isso diz muito a nosso respeito, né? Então, assim, o fato de ela não ser uma parente próxima, né, nem distante, isso não significa nada, isso é o menor dos problemas. Nós temos outras conexões, né? Outras possibilidades de encontro. Aí eu acho que o título ele também é autorreferente, né? Essa autorreferência, ela aparece em dois momentos, com o pronome nós, que vem à frente, nós, Carolinas. Então, assim, é a Carolina Maria de Jesus, é a dona Carolina de Oliveira, e somos nós todas Carolinas, né? E também ele é autorreferente, esse título, porque ele está falando das vozes das mulheres da periferia, e esse é também o nome do coletivo que produziu o documentário, não é? O nome do coletivo é Nós, Mulheres da Periferia. Então é o título e também o documentário, ele é autorreferente. Ele está falando daquelas mulheres, mas não daquelas mulheres como objetos distantes, né? Mas são aquelas e somos nós, e são as próprias meninas, né, que produziram e que dirigiram esse documentário. Então, eu acho que isso não é desimportante, né? E tem as vozes dessas mulheres, eu vou falar das vozes mais à frente. Então, eu acho que, assim, só o título, ele já dá pra gente, tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades, e conseguir encontrar essas possibilidades para chamar a atenção. E aqui, ainda na autorreferência, né? Nós, mulheres da periferia, vamos reparar, vamos observar que durante o documentário, dentro do cinema, dentro do gênero documental, essa forma com que as meninas produziram esse documentário, ele é um tipo chamado de cinema direto. O que é o cinema direto? É esse cinema em que não há uma necessidade de narrador, né? Não há uma necessidade de um narrador para dizer para o espectador o que ele precisa sentir, o que ele precisa observar, em que momento ele deve observar, e assim, a mensagem ela não tá diretamente, sabe, orientada para o espectador. E aí eu acho muito interessante, porque o objetivo do documentário é fazer com que essas mulheres falem, não é? Dar voz a essas 4 mulheres. Mas vamos observar que tem alguns detalhes que, para mim, eles não são casuais, né? Quer dizer, eles não são por acaso, desculpe. As meninas, quando a Renata está respondendo sobre o cabelo dela, o que ela pensa do cabelo crespo dela, a Renata sorri, mas as meninas também sorriem. E o sorriso das meninas, ele foi mantido na edição do filme, não é? Um bom programa de edição, ele poderia tirar o sorriso das meninas, mas a edição, ela foi proposital, o sorriso das meninas foi mantido ali, né? O elogio à dona Carolina foi mantido ali. Quando a dona Carolina está narrando um episódio de racismo lá nos tempos idos de Araraquara, uma das meninas diz, arrasou, né? Elas são condescendentes com a dona Carolina. Então, o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que as meninas do coletivo Nós, Mulheres da Periferia, estão documentando, elas também estão sendo documentadas, né? Além disso, elas se deixam filmar, né? Quando a equipe de filmagem está subindo no ônibus, descendo no ônibus, entrando no trem, saindo do metrô, as meninas, algumas daquelas meninas, elas não são as nossas 4 interlocutoras,
são as meninas da própria equipe, né? Então, elas estão documentando ao mesmo tempo em que estão sendo documentadas, né? Por isso, não apenas o título, mas o documentário, ele é autorreferente, tá? E aí, por último, que também está lá no título, eu ainda estou no título, que são as vozes dessas mulheres, né? Então, o documentário, ele faz isso, ele deixa essas mulheres falarem, ele interfere pouco ou quase nada nas vozes das mulheres, né? Vou colocar essas mulheres para falar, não é? Então, eu acho esse objetivo também, isso não é por acaso, o objetivo das mulheres falarem, ele só é interrompido por uma razão muito específica, que é na passagem, que é na transição entre um bairro e outro, né? Indo de um bairro para outro bairro, tem ali uma interrupção a título de contextualização de qual é esse novo bairro em que vão encontrar uma residente daquele bairro para fazer a conversa, para fazer a entrevista. Então, só nesse momento, as falas são interrompidas, né? Quer dizer, elas são interrompidas, na verdade, para dar para nós, o espectador, mais informações, né? Mais dados, informações, reflexões a partir dos bairros, né? A partir daquele cenário dos bairros. Aí, Bárbara, então eu comentei um primeiro aspecto da forma, vou comentar o segundo aspecto da forma do filme e vou pedir para você, então, passar o primeiro slide, pode ser? Então, vamos observar que esses dados, eu não fiz pesquisa nenhuma, né? Eu simplesmente reproduzi. Eu reproduzi os dados que foram nos trazidos por elas, né? Pelas produtoras, pelas diretoras do filme. Então, para quem chegou agora, né? Para quem assistiu o filme agora e se de repente não tomou muita atenção, são 4 bairros, né? 4 periferias da cidade de São Paulo, todas elas na cidade de São Paulo. Então, é o Jova Rural, no Jaçanã, na Zona Norte, o Parque Santo Antônio, no Jardim Ângela, Zona Sul, Guaianazes, em Guaianazes, na Zona Leste, e Perus, na Zona Noroeste. Então, assim, isso aqui que eu estou mostrando, o filme que nos deu, né? Eu estou explorando os dados que o filme nos trouxe. Então, ele vai mostrar para a gente o número de habitantes em cada um desses distritos, são distritos populosos, 95 mil habitantes, 321 mil habitantes no Parque Santo Antônio, 107 mil habitantes e 85 mil habitantes. O número de mulheres em cada um desses distritos, e em cada um deles o número de mulheres gira em torno de 50%, é metade da população desses distritos. A porcentagem de população negra em cada um desses distritos nos chama mais a atenção o Parque Santo Antônio na Zona Sul e Guaianazes na Zona Leste. E a distância é em quilômetros do centro da cidade. Se a gente está falando de periferia, e aqui periferia a gente poderia fazer um outro seminário, uma outra conversa só para discutir o termo periferia, né? Mas aqui, nesse caso, diz respeito a uma situação geométrica, né? Quer dizer, periferia é aquilo que está distante do centro. E a distância do centro para o Jova Rural no Jaçanã é de 20 quilômetros, para o Parque Santo Antônio são 25 quilômetros, Guaianazes, 27 quilômetros e Perus, 32 quilômetros. Então, a gente sabe, né, nós, habitantes da metrópole, nós sabemos o que significam essas distâncias, né? E nós, na metrópole, medimos muito a distância em tempo, né? Quer dizer, qual é o tempo que demora uma pessoa que sai do centro da cidade para chegar em Perus, né? Então, assim, a medida do tempo, ela denuncia, né? Ela tem uma capacidade de denúncia maior do que a medida de tempo, né? Eu posso arriscar aqui com algum grau de certeza que se perguntar para cada uma dessas mulheres, olha, qual é a distância daqui até o centro? Ela vai te responder em horas, ela não vai te responder em quilômetros, tudo bem? Bom, aqui eu quero chamar a atenção, então, para o enquadramento desses bairros, o enquadramento dos bairros que aparece com esses dados, né? Para mim também isso não é por acaso, quer dizer, eu acho que esse filme, embora ele tenha apenas 17 minutos, ele deixa algumas tarefas para o telespectador, foi assim que eu me senti assistindo, parece um filme simples, né, simples, rápido, mas ele me deixou uma tarefa, e essa tarefa, ela diz respeito, pode tirar, Bárbara, ela me diz respeito ao padrão de expansão e o padrão de ocupação da periferia paulistana, não é? Então, assim, nessa medida, é o que eu vou dizer agora, a partir de agora, é o que nos dá a medida
do que no que se transformou uma periferia que hoje não é mais apenas um sentido geométrico, não é? A fala da Renata é muito potente nesse sentido, porque ela vai dar muitos outros sentidos à periferia, mas não é disso que eu quero falar agora. Então, eu acho que esses dados, eles vão introduzir, né, eles vão anteceder, eles vão introduzir a fala daquelas mulheres residentes nesses bairros, certo? Então, eu acho que é uma sugestão, sabe? Eu acho que é uma tarefa nossa, é uma tarefa do espectador. E essa tarefa, ela dá margem, a depender de quem é que está assistindo, ela dá margem para uma série de possibilidades analíticas, né? Então, eu vou perseguir essa possibilidade que é da ocupação dessa periferia, do padrão de ocupação e do padrão dessa expansão. Aqui, e aí eu estou me aproveitando, veja, eu não estou inventando nada, eu estou me aproveitando daquilo que o documentário está me dando. O documentário, ele me dá duas coisas, né? Nesse plano, não no plano das mulheres, mas no plano dos bairros, ele me traz, ele faz isso as 4 vezes, né? Quando ele antecede as 4 falas. Aparece ali um panorama, não é? Um plano grande ali, um panorama desses bairros, e aparece a maneira como as meninas chegaram nesses bairros, e a maneira como a equipe chegou nesses bairros foi de transporte coletivo. Aparece uma vez a estação de trem Guaianazes, e aparece uma vez uma porta se fechando, que pode ser o trem, pode ser o metrô. Mas aparece mais de uma vez o ônibus. É do ônibus que eu quero falar. Então eu quero falar de 3 coisas, de um trinômio, na verdade, que é o ônibus, que é a autoconstrução, né? É esse cenário, é um cenário inteiramente autoconstruído, e um cenário dos loteamentos irregulares, dos loteamentos clandestinos ou irregulares. Porque é esse trinômio, e aí vários autores, a gente pode falar disso aqui depois, mas enfim, vários autores na arquitetura, no urbanismo, na geografia, na antropologia, na sociologia urbana, vão nos dizer, né? Vão lá na década de 30, lá na década de 40, dizer para a gente o que está acontecendo na cidade de São Paulo para que tenha tido origem esses loteamentos, né? Esses loteamentos que desde lá vieram vindo para constituir isso que hoje nós chamamos de uma periferia, né? Essa periferia tão consolidada, tão grande, tão gigante, tão complexa. Tudo bem? Então, assim, sem ser exaustiva, né? Porque assim, não dá, eu vou partir de 1930, a gente está em 2020, né? Então, não vou contar aqui uma história de 90 anos da urbanização da cidade de São Paulo. Então, para não ser exaustiva, eu só quero pontuar isso, assim, que no final da década de 30, final de 30, começo de 40, meados de 40, a gente tem na cidade de São Paulo a primeira, não a única, jamais a única, mas a primeira crise habitacional, uma crise habitacional já muito significativa. Por que uma crise habitacional significativa? Porque é o momento em que a cidade de São Paulo, ela é, então, uma cidade que está se industrializando, se modernizando, e já tem um afluxo muito grande de imigrantes nacionais e de imigrantes, não é? Uma população empobrecida. Essa cidade não dá conta, e o que a gente tem de habitação na cidade, no começo do século, na década de 10, década de 20, década de 30, são 2 tipos de moradia apenas. A gente tem casas de aluguel, não é? O mercado rentista, e a gente tem os cortiços. Num número muito maior, as casas de aluguel. E essas casas de aluguel, elas começam a ser inviáveis para as pessoas. E a iniciativa privada vai, então, ter uma sacada que são os loteamentos clandestinos, esses loteamentos que são vendidos far away, muito, muito distante. Então, num primeiro momento aí, no final da década de 30, 40, meados de 40, essas terras elas começam a ser vendidas muito distante na cidade, mas elas não têm ainda uma grande aderência. E elas não têm uma grande aderência porque a gente está falando de 20 quilômetros, 30 quilômetros, 35 quilômetros, e a gente não tem um transporte que faça isso. O bonde não faz isso, o bonde que era operado pela Light não faz isso, ele tem uma circunscrição muito menor, e os trens não fazem isso, né? O transporte sob trilho também não faz isso. Se hoje, né, a gente tem um problema com o trem, com a cidade já com esse tamanho, imagine naquele momento. Então, assim, era preciso um meio de transporte que fosse capilar, né? Que não fosse um meio de massa, porque aí não tinha uma grande massa
nessas áreas periféricas, e que, na verdade, hoje a gente está chamando de áreas periféricas, né? Mas naquele momento a gente está falando de zona rural. Vamos ser muito claros aqui, né? Claros e didáticos. Estamos falando de zona rural. Vamos voltar no bairro da Dona Carolina. O bairro onde morava a Dona Carolina se chama Jova Rural. Está no nome do bairro. Eu sempre comento isso com os alunos. Precisamos prestar atenção na toponímia, no nome das coisas, o nome da estação, o nome do bairro, o nome da praça. Que nome é esse? Que informação que ele traz para nós? O nome do bairro é Jova Rural. Então é disso que a gente está falando, de fazendas, de áreas rurais do município de São Paulo. Quem conseguia fazer isso era o ônibus, né? Então, quando esses loteadores conseguiram perceber isso, também a iniciativa privada começou a empreender os primeiros ônibus, as primeiras linhas de ônibus. Então, era esse negócio, era esse casamento entre as linhas de ônibus e os loteamentos clandestinos que delimitavam os limites da cidade. Ou seja, a cidade crescia, a cidade ia, o limite da cidade era o limite da linha de ônibus. E muitas vezes, algumas vezes, esse empreendedor era o mesmo. O dono da empresa de ônibus era aquele que estava fazendo o loteamento, estava propondo o loteamento. E as imobiliárias eram as padarias, né? Onde você ia negociar as terras, os lotes, a venda, enfim, a compra, eram as padarias. Então, assim, de novo, eu estou trazendo os elementos que o filme me dá. É o filme que me mostra loteamentos irregulares, que hoje a gente chama de periferia, né? E num momento muito posterior, as favelas vão alcançar essas áreas periféricas, porque antes as favelas não estavam nas áreas periféricas, estavam na área central, ou no centro expandido, o que hoje a gente chama de centro expandido, e o ônibus, né? E o ônibus. E nesse momento a prefeitura, não é a prefeitura que opera, a prefeitura vem operar muito depois com a CMTC, né? Para quem é da cidade de São Paulo, conhece essa história. Então, esse contingente expressivo da população só conseguiu empreender a sua casa desse jeito, autoconstruindo nesses loteamentos clandestinos e conseguindo chegar até lá de ônibus. Tudo bem? Então, e aí eu quero fazer um parêntese muito, muito, muito importante. Nesse período, década de 40, década de 50, década de 60, o que está acontecendo na cidade oficial? Né? Quer dizer, se essa área periférica está crescendo, tomando a área rural, né, a área rural sendo incorporada no perímetro, o que está acontecendo no miolo? O que está acontecendo na cidade oficial? É o período, eu vou colocar aqui alguns marcos, é o período do quarto centenário, não é? É o aniversário de 400 anos da cidade de São Paulo. A grande obra é o Parque do Ibirapuera, né? A grande obra para comemorar o quarto centenário é o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera, muitos não sabem, que foi construído numa área, uma das áreas ali do Parque do Ibirapuera era uma favela que foi removida dali, né? Então isso está acontecendo. O plano de avenidas do Prestes Maia está sendo executado, então tem muitas obras. Que mais? E o surgimento das primeiras favelas. As primeiras favelas da cidade de São Paulo, elas estão ali nas várzeas ocupadas do Rio Tietê, como, inclusive, é o caso da favela do Canindé, que é onde a dona Carolina Maria de Jesus está escrevendo o clássico best-seller Quarto de Despejo, não é? É esse o contexto. E também o primeiro surto de verticalização. Grandes edifícios, muito imponentes, muito icônicos, né, de arquitetos europeus, né, que vieram para São Paulo no contexto no entre guerras e principalmente depois da Segunda Guerra, que vem construir aí o primeiro surto e que também não eram arquitetos, né, eram engenheiros no primeiro momento. Então esse é o contexto, né? Esse é o contexto. Já falei, e a dona Carolina, quero chamar a atenção também para duas coisas. Dona Carolina, ela fala com orgulho, ela lembra, né, de Araraquara. Então, para mim, a dona Carolina, ela viu e viveu, direto ou indiretamente, o mesmo processo duas vezes. Ela viu Araraquara na transição de fazenda para cidade, e lá no Jova Rural, ela viu um bairro que era rural também se transformar em cidade, né, em periferia da cidade. Tudo bem? Quem não viu, aqui no pessoal que tá nos assistindo, tem alguns amigos meus aqui assistindo, quem não viu a live do Mano Brown, do Racionais MCs e o Drauzio Varela, há poucos dias, há um mês atrás, quando o Brown está descrevendo para o Drauzio Varela o Capão Redondo, o bairro do Capão Redondo, e a palavra que o Brown usa é exatamente essa. Olha, doutor, aquilo lá, Capão Redondo, era um fazendão. É essa palavra que o Mano Brown usa para descrever o Capão Redondo.
E o que hoje é o Capão Redondo? De fazenda, não tem nada. E aí eu vou pedir para você colocar os outros 2 slides, né? Então, assim, para essa conversa, o que que eu colhi? Eu colhi 2 pequenos depoimentos via WhatsApp de pessoas conhecidas, de 2 pessoas que eu conheço, né? Essas 2 pessoas eu conheço a pessoa, que são minhas amigas, eu conheço a família, eu conheço a casa, né? Eu conheço a casa. Então, a primeira vai dizer assim, quando eu perguntei, né? Ó, conta para mim, recupera para mim a história dos lotes aí da sua casa, como que foi? Ela disse para mim, mano, não lembro, lembro pouca coisa. Ela vai dizer, o Marcelo me disse que a minha mãe contou uma vez que veio a conhecer este lote depois de visitas que ela e meu pai fizeram aos meus parentes que moram na Vila das Belezas. Vila das Belezas, também Zona Sul, para quem conhece. E souberam das vendas. Isso foi em 74. Fizeram o financiamento. Lembro que terminaram de quitar esse financiamento em meados de 90. Construíram 3 cômodos e um banheiro e se mudaram. Eu tinha apenas 3 meses de vida. Esse lote, né? Esse lote tá no que hoje é o Parque Regina que é vizinho ao Parque Santo Antônio. Quero chamar a atenção que lá em 74 fizeram 3 cômodos e um banheiro. Hoje, nesse lote, tem 3 casas. São 3 casas, 3 famílias que eu conheço. A próxima, por favor, Bárbara. E o outro, também uma pessoa amiga, que diz assim, meu pai foi comprar com um amigo dele. Aqui era algo como uma fazenda, e foi loteado. Sobre o amigo do meu pai, eles vieram juntos para São Paulo, vieram da Bahia, juntos para São Paulo. Quando meu pai veio primeiro, em 92, mais ou menos, ele ficou quase 2 anos. Depois a gente veio, aquela história bem famosa, vem o pai primeiro, depois que o pai consegue alguma coisa, traz a mãe e as crianças. Depois a gente veio em 96. Esse amigo do meu pai alugou a casa, e aí alugou uma casa para eles. Quando a família começou a construir, depois que construiu, que pagou o aluguel daquela casa que o amigo conseguiu. Meus pais compraram um lote à vista e a construção foi sendo feita aos poucos. Então, o primeiro caso é lá na década de 70, esse caso é na década de 90, também um lote. Nesse lote hoje existem 3 casas e um estabelecimento comercial, um pequeno comércio dessa família. Pode voltar, Bárbara? Então, por que eu achei interessante trazer isso aqui para a nossa conversa? Porque é esse processo infinito de construção e de edificação de uma cidade que nunca termina, né? Eu comecei a contar a historinha lá da década de 40. Então, fiz aqui uma coleta da década de 70. A outra pessoa conhecida na década de 90. E não será raro, se alguém contar, ou a gente vê na mídia, uma mídia especializada, ou enfim, com algum interesse específico, de novas ocupações, de jovens ocupações, né? Novos loteamentos, novas favelas, novas ocupações, dessa periferia infinita que nunca termina, né? Que nunca termina. Aqui eu termino. Sim, isso me chama muita atenção, não posso deixar de sinalizar. Me chama muitíssima atenção a fala da Renata. Muito. Tem alguma coisa na fala da Renata. A Renata, ela é a nossa interlocutora mais jovem. A Renata, ela tem apenas 17 anos. E a Renata fala, ela diz: eu me lembro quando a gente chegou aqui, não tinha nada, não tinha escola, minha mãe comprou, a gente viu a escola chegar, minha mãe lutou pela escola. É a fala da Renata. Então, isso me chama a atenção e eu tenho apenas 2 hipóteses. Primeira, ou a memória que a Renata está contando para nós não é dela, não é? Ela está reproduzindo uma fala, uma história que ela ouviu a mãe dela contar, ou é possível que mesmo ela tendo 17 anos, ela de fato chegou em alguma parcela, não é? Em alguma área ali daquele bairro, que de fato era muito precária, era muito incipiente, era muito sem estrutura há 17 anos atrás, não é? Na universidade, a gente tem um grupo lá, participa de um grupo de pesquisa e tem um projeto de extensão que está olhando para uma área no Grajaú, uma nova ocupação no Grajaú, que tem apenas 5 anos. Tem apenas 5 anos, né? Então, é possível, é possível. Renata é muito jovem para ter visto a escola chegar, né? Mas então, não é impossível, o que eu quero dizer é isso.
E aí, para terminar minha fala, Bárbara, você controla meu tempo, por favor? Quanto tempo eu tenho? A gente está batendo os 30 minutos agora. Uau! Mas fica à vontade. Tá joia. Eu quero comentar, então, o conteúdo. Eu falei da forma, né? Eu falei do título e da ocupação da periferia. Eu quero falar, então, do conteúdo, né? O conteúdo que são as vozes dessas mulheres. Que vozes são essas e o que elas falam? Aqui eu sinalizei, aqui eu apontei rapidamente em cada uma das falas, o que mais me chama a atenção em cada uma das salas. Dona Carolina, 93 anos, Jova Rural, na Zona Norte, aposentada. Me chama muita atenção a autoafirmação enganosa que ela faz. Ela diz assim, ela diz e afirma, eu nunca levei desaforo para casa, nunca, minha filha, eu levei desaforo para casa. Mas ela também afirma, ela diz uma vez e afirma, que ela trabalhou durante 46 anos no Conjunto Nacional e ela não recebeu o FGTS, né? Então é uma autoafirmação, uma autoafirmação enganosa, né? Ou a gente pode rediscutir o que significa desaforo, né? Que também é uma palavra muito antiga, né? Os jovens não vão saber o que significa levar desaforo para casa. Mas para mim aqui tem coisas, né? Para a gente discutir a respeito do que é ser mulher negra na periferia. A Joana tem 51 anos, ela é copeira na Berrine, né, na Berrine ali, quadrante sudoeste, que eu brinco com os alunos, chamo de quadrante sudoeste, e ela é moradora do Parque Santo Antônio, na Zona Sul. Eu quero chamar a atenção para a maternidade da Joana. Ela diz para nós que ela tem um filho, e esse um filho aparece abraçado a ela durante o documentário. Mas quando ela vai contar a história, ela fala no plural. Ela fala, criar os meus filhos. Diziam que os meus filhos virariam bandidos. Eu queria os meus 2 filhos. Então tem um filho aí que a gente não sabe o que aconteceu com ele. Aí estou pensando também o que é ser mãe, mulher negra na periferia, não é? O que aconteceu com esse um filho dela? Quer dizer, aparece um filho e eu tenho a suposição de que a criança que aparece junto com o filho é inclusive a neta dela, enfim. A Tarsila é uma mulher de 32 anos, auxiliar técnica de educação e artesã, e ela diz que ser mulher é lindo, mas é complicado, e ela fica ali muito confusa entre o que é a demanda dela, própria Tarsila, e o que é a demanda do outro. Né? O que são as obrigações dela e o que são as obrigações impostas pelo outro. E quando ela comenta a agressão do parceiro, né? Ela comenta que era agredida pelo parceiro e ela fala só verbal e psicologicamente, como se fosse pouco, como se fosse uma violência diminuta, a violência verbal ou psicológica. A Renata, duas falas muito importantes da Renata. Primeiro, é esse novo sentido da periferia que a Renata dá. A periferia significa tudo para a Renata. Ela diz assim, significa tudo, e ela pensa na periferia, e ela ama a periferia da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E ela fala da violência estética, né? Ela fala do cabelo e de como ela se reencontrou, de como ela aceitou, de como ela ama o seu cabelo. E nem o céu é o limite para a Renata. A Renata quer tudo, a Renata deseja tudo, ela quer o pacote inteiro. A Renata quer o matrimônio, a Renata quer a maternidade, a independência financeira, as viagens, a profissão, e ela quer ser cientista, e ela quer a cura pela AIDS, e não contente, ela quer ir para a NASA, ela quer, sabe assim, de verdade, o céu não é o limite para a Renata, ela quer ir para outros planetas, né? Seria muitíssimo interessante os cineastas aí de plantão, alguém que pudesse acompanhar, sabe, a Renata, filmar a Renata aos 17, aos 27, aos 37, aos 47, o que vai acontecer com essa moça, né, com essa fala tão potente. Para terminar mesmo, eu fiz aqui alguns apontamentos que eu chamei de mulheres negras entre empoderamento e humanidade, né? Todas elas, cada uma à sua maneira, se autodefine como forte, como guerreira, como potente, como aguerrida, como batalhadora, né? São elas que se definem assim. E eu acredito nelas, e eu acho que elas são tudo isso. Só que eu acho que isso pode ser perigoso, porque ainda que seja verdade que elas sejam fortes, guerreiras, potentes, aguerridas, maravilhosas,
isso não é uma opção, sabe? Não é uma opção, não é uma escolha. Uma mulher ser aguerrida e potente e batalhadora. Não é uma questão de escolha, né? Por outro lado, também o documentário mostra para nós, mas assim, sem interferência, são elas próprias falando, né? A Joana, ela vai expor a dor dela, ela vai dizer que ela só ganhou bolo há 10 anos atrás, trabalhando na Berrini, ela tem 50. Ela vai dizer que várias vezes ela se sentia como se não fosse ninguém, né? Ela tem ali uma dor que ela expõe para nós. E a Tarsila, ela expõe a dor dela de tamanha forma que ela chora, né? Ela chora, ela se condói, ela se emociona de uma maneira que emociona, né, o espectador. Então, eu quero fazer um apelo aqui, né, para quem estiver nos assistindo e quiser pensar nisso, enfim, quiser refletir sobre isso. Já como eu vou dizer, as novas gerações, a geração da Renata, por exemplo, que é uma garota negra de 17 anos, ela vai ouvir muito e vão cobrar muito dela e vão dizer isso o tempo todo, que é o tal do empoderamento, não é? E eu acho que esse empoderamento, embora desejável, ele pode ser perigoso. Ele pode ser perigoso porque, então, essas mulheres autodefinidas, potentes e guerreiras, elas não precisam, então, de mais nada. Elas entram no campo aí do heroísmo e elas fazem tudo, e elas cuidam de todo mundo, e elas conseguem se virar, e elas, né, vão ali contra tudo e contra todos, e aí, entende? E aí, o que vem depois disso? Ao mesmo tempo, o documentário ele mostra para nós, né, essas mulheres doloridas, essas mulheres falando das dores. Então, aqui eu acho que tem outra tarefa, Bárbara. Eu acho que tem outra tarefa para o espectador, que qual é o olhar que o espectador vai priorizar, entendeu? É o olhar dessa dor, dessa ferida, não é? Desse sofrimento. A Tarsila fala para gente, são anos de dor e de sofrimento que ninguém vê, ou é apenas a batalhadora, potente, aguerrida, forte, né? Forte. Emicida, cantor de rap aí da nova geração, Emicida, ele fala em uma música, ele diz assim, eu sonho com um mundo onde as minas não tenham que ser tão fortes, né? Então, eu acho, isso é o que eu penso. Eu acho que o Emicida entendeu, né? Entendeu. E essa música, inclusive, é uma música que ele faz em homenagem à mãe dele, e a mãe dele faz uma participação nessa mesma música, e a mãe dele, puxei aqui uma frase da mãe dele, onde ela diz assim, eu sentia a necessidade de ter algo na vida. Eu buscava o amor das coisas desejadas. Então eu pensei que amaria muito mais alguém que saísse de dentro de mim e mais nada. Né? Então eu acho que a fala da dona Jacira, que é a mãe do Emicida, ela encontra muito a fala da Tarsila, que é eu não sei o que é uma demanda minha, o que é uma demanda do mundo. Eu desejo coisas, eu tenho um vazio aqui dentro, eu tenho uma solidão, como é que eu preencho isso se eu não alcanço o amor das coisas desejadas? Então eu gero um filho porque esse filho que vai sair de dentro de mim, eu vou amar esse filho mais que tudo. E quantas mulheres, né, tentam encontrar na maternidade, né, essa geração de amor, de potência, que seja suficiente e talvez também não seja. Então, assim, eu quero pensar o que tem depois do empoderamento, né? Se a Renata conseguir tudo aquilo, a mãe da Renata é uma mulher empoderada, ela diz ali da mãe dela, né? Tudo que a mãe dela faz e o que a mãe dela é. Mas eu quero saber o que vem depois do empoderamento, né? Ou, problematizando mais a questão, o que nós fazemos com aquilo que não vai embora, com aquilo que permanece? E aí eu estou falando de racismo, para não restar nenhuma dúvida. O que acontece depois que nós nos empoderamos? Né? Esse empoderamento, ele resolve todos os nossos problemas? Eu tenho sérias dúvidas. As vozes, estou terminando de verdade, as vozes, elas estão separadas no filme, né? Quer dizer, cada uma está falando ali circunscrita no seu bairro, no seu momento, mas as vozes, elas voltam a se misturar no final do filme para falar de silêncio de voz.
né? Quando os créditos estão subindo, a Joana, ela diz para a gente que ela achava que ela não ia conseguir falar porque ela é muito tímida, uma mulher de 51 anos. E a Renata, ela vai dar um recado que é super importante, né? Que a Renata vai dizer. Ela fala, olha, a mulher da periferia, ela está querendo explodir, ela quer muito falar, ela precisa falar, mas ela não tem espaço, ela não tem espaço. A mídia já tem uma ideia preconcebida do que essa mulher tem para dizer, acha que a gente vai fazer barraco, acha que a gente vai reproduzir a violência, não é? E na verdade, o que o vídeo nos mostra? Sem grandes interferências. O vídeo nos mostra que o que elas querem dizer, o que elas querem explodir, são os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos. E o que elas querem extirpar são os processos violentos de várias ordens, de várias ordens. E vamos lembrar que nenhuma delas disse que levava porrada. Nenhuma delas falou de violência física. Mas todas elas sofrem algum processo de violência, em alguma medida, tem ali alguma violência. Então tem esse silêncio, que também não é uma escolha, né? Um silêncio é uma imposição de um silêncio e um silenciamento, né? Acho que tem silêncio e tem silenciamento, né? E aqui eu fiz algumas lembranças. A primeira lembrança da Marielle Franco, vereadora carioca, que, na minha opinião, foi morta pela potência de reverberação que tinha a voz dela, a fala dela e o discurso. A lembrança da primeira vítima fatal do coronavírus no Brasil, que foi uma mulher negra, sexagenária, empregada doméstica, no subúrbio carioca. Né, os cariocas, a palavra periferia, quer dizer, tem o mesmo sentido, mas é outra palavra, né? O subúrbio carioca é a nossa periferia. Houve notícia sobre a morte dessa mulher, mas pouquíssimo se falou sobre o nome dela. As primeiras notícias traziam um silêncio absurdo sobre o nome dela. Ela era a empregada de alguém. Ela era a empregada de uma mulher que estava no estrangeiro. Então, aqui, para título de informação daqueles que nos assistem, o nome daquela mulher era Cleonice Gonçalves, Dona Cleonice Gonçalves. A lembrança dos movimentos culturais recentes nas periferias paulistanas. Vou dar o exemplo só dos saraus e dos slams, mas há várias outras coisas acontecendo na periferia. O slam das minas, as pretas peri, o sarau das pretas peri, esse peri é peri de periferia, né? E vários outros. Então, tem aí tem uma necessidade, acho que mais do que uma importância, é uma necessidade da fala, uma necessidade de romper o silêncio. Até bem pouco tempo atrás, quando eu me apresentava, eu dizia, meu nome é Patrícia, principalmente nos ambientes acadêmicos. Professora Patrícia, eu sou Patrícia. Mas não, nós estamos entendendo que nós precisamos nos apresentar com nome e sobrenome, porque uma história, uma parte importante da nossa história, ela já foi apagada. Nós não sabemos de onde veio a nossa bisavó, a nossa avó, quiçá a nossa mãe, nós não sabemos das nossas origens. Então, se nós queremos saber de nós, né, e queremos nos empoderar em todos os níveis, além dos níveis materiais, nós precisamos reivindicar o nome e o sobrenome. Precisamos reivindicar a fala e fazer a questão da fala quando a oportunidade nos é dada, né? E é preciso também criar as oportunidades de fala. É muito difícil para nós falar, é muito difícil falar. E muitas vezes mesmo, nós somos interrompidas. Nós precisamos, a partir de agora, desde sempre, mas agora isso é possível, precisamos não permitir interrupções. E aí, terminando mesmo, não por acaso, a última cena do filme, antes dos créditos, é a da Dona Carolina cantando. Dona Carolina canta de uma maneira absolutamente emocionante e trazem ali os versos da Elza Soares, né? Do mesmo álbum, A Mulher do Fim do Mundo, me deixem cantar até o fim, eu quero cantar até o fim. Ao que tudo nos indica, Dona Carolina, ela cantou até o fim. Com isso eu termino, eu agradeço a oportunidade da fala e mais, eu agradeço a oportunidade da escuta. E eu estou disponível para as questões que eventualmente surjam na nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada, professor. Vou até chamar pelo nome inteiro, professora Patrícia Maria de Jesus. Sou eu. Você sabe que eu até voltei aqui no link, que a gente fez a divulgação como Nós Carolinas, né?
e não completamos como Vozes das Mulheres da Periferia, porque eu sempre venho aqui na ficha técnica e, por exemplo, 17h13, né, o tempo do filme no canal. Mas aqui na ficha técnica tá 17 minutos, então eu sempre respeito, né, o que eles colocam na ficha técnica. Claro. E para mim também fez muito sentido isso que você falou no início da Carolina Maria de Jesus. Eu acabei nem questionando o título do Nós Carolinas, porque para mim fez tanto sentido e o próprio andamento do documentário e a forma como vão acontecendo os depoimentos, eu também senti assim essa presença, esse tom muito forte de Carolina Maria de Jesus. Também fiquei com esse sentimento que você expôs no início e agradeço imensamente pela fala. E é um documentário de 17 minutos que suscitou tantas questões e é só, né, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, inclusive, Sim. sobre tudo isso, né? Muito obrigada. A gente vai passar então para a fala da nossa professora convidada do IAUSP, a Joana Dark de Oliveira, que é professora doutora no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, não é? O nosso instituto, doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo IAUSP, pós-doutoranda no referido instituto com o projeto Territórios Negros Urbanos no Pós-Abolição, Espaços, Memórias e Resistências. É pesquisadora do grupo de pesquisa Patrimônio, Cidades e Territórios, integrante do projeto de Políticas Públicas, Funções Socioambientais da Cidade, estudos sobre reabilitação de imóveis em área de interesse histórico no Brasil e Portugal, é integrante da Comissão de Direitos das Mulheres do IAL-USP, é graduada em Ciências Sociais pela Unesp, tem como temas de atuação História da Arquitetura, Arquiteturas Africanas e Afro-Brasileiras, Patrimônio Cultural Afro-Brasileiro, História Social da Escravidão e do Pós-Abolição no Brasil, numa perspectiva transatlântica, Negritude, Gênero e Racismo, Cidades e Territórios Negros. Então, professora Joana, muito obrigada pela sua presença, né, o carinho de sempre com a gente aqui do LEALC, do Urbanicidades, e agradecemos também a sua disponibilidade. Então, o espaço é seu, a fala é sua. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Está me ouvindo? Sim. Sim, perfeitamente. Eu quero começar a minha fala agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo a oportunidade em dividir essa fala com todos os presentes e com a professora Patrícia Maria de Jesus. É uma oportunidade muito feliz para mim dividir esse momento, a interpretação desse documentário com os nossos, né? Eu fico muito feliz. Bom, eu vou pegar um gancho um tanto quanto diferenciado da professora Patrícia e vou direcionar para as análises para o meu campo de interpretação, que vai muito ao encontro de entender essas territorialidades negras, não só numa perspectiva histórica, mas também numa perspectiva que se coloca aí como contemporânea. O documentário Nós Carolinas, ele me foi indicado por uma amiga que era produtora cultural no SESC, também negra, e que me sugeriu, diante do trabalho que eu faço de entender esses territórios, a presença das mulheres, dos homens negros, as permanências e heranças africanas nessas territorialidades, me indicou, né, esse documentário que, com certeza, suscitou aí um monte de, não só questionamentos, mas também uma série de direcionamentos para que eu entendesse esses espaços que eu pesquiso a partir também de uma nova perspectiva. Porque eu centro muito as minhas análises nas questões muito mais relacionadas à história. Bom, não tem como não falar do Nós Carolinas sem destacar o título, né? Assim como a Patrícia começou, o título já nos sugere muitas interpretações, muitas análises e muitas considerações. E eu vou pegar o viés significativo do título
fazendo uma relação com nós de emaranhado, né? Como se essas mulheres tivessem uma vivência, por mais que sejam sujeitos diferentes, são sujeitos que têm uma vida emaranhada, uma vida costurada, uma vivência histórica costurada e compartilhada na sociedade atual. Compartilhada não só com questões relacionadas à violência, com questões relacionadas à cultura, com o deslocar pela cidade, com questões relacionadas à subsistência, acesso à educação, acesso à moradia, à saúde. Então, são pessoas que compartilham vivências muito similares, né? Vivências que estão aí carregadas de uma série de significados. E significados esses que têm ressonância na história, né? Se nós voltarmos lá atrás, e aí eu vou pegar uma outra perspectiva do início do século XX, quando nós temos aí esse planejamento das cidades brasileiras, em que as cidades estão caminhando para um aspecto modernizante, nós temos aí engenheiros e arquitetos urbanistas se apropriando das teorias raciais do final do século XIX para legitimar uma série de expulsões e uma série de marginalização, principalmente da população negra. Então, há uma série de questões envolvidas, né, como a Patrícia muito bem já destacou, mas há outras questões também, como essas ações pautadas no racismo científico, justificando por uma série de argumentos que essa população tem que sair da região central. Primeiro, porque é uma população que está enfeiando aquele espaço, é uma população que não tem uma cultura condizente aos moldes europeus, e é uma população que vai ter a sua cultura criminalizada por meio de códigos de postura, por meio de leis e etc., e que vão ser também não só marginalizadas, mas também cerceadas na sua propagação e na sua manifestação. Ou seja, quando nós temos esse projeto de expulsão das populações negras das regiões centrais, nós temos também um projeto que torna a cultura negra, a cultura afro-brasileira, algo que é passível de prisão e que é criminalizado. Então, a gente não era necessário somente mudar a localização territorial, era necessário também esconder a sua cultura, era necessário esconder a sua religião, era necessário esconder as suas crenças, as suas práticas, os seus encontros. A cidade ela vai se organizando e se estruturando com espaços que passam a ser reivindicados por essa população, para que eles possam usufruir dessa cidade, que está sendo ali constantemente negada a eles. E é nessa perspectiva que a dona Carolina, de 93 anos, nos traz uma interpretação desses espaços negros que estão sendo aí racializados, inclusive no interior paulista. Eu pesquiso Araraquara, faço um levantamento dos territórios negros urbanos de Araraquara, e essa questão dos espaços de brancos e espaços para negros, ela fica muito latente, e a gente percebe na memória da dona Carolina Oliveira, de 93 anos, a permanência dessa memória. Em Araraquara, você tinha o Clube do Negro, o Clube do Branco, o Cinema do Negro, o Cinema do Branco, a Rua do Footing do Negro e a Rua do Footing do Branco. E isso vai se disseminar em várias cidades do Brasil. Então, nós temos planos e projetos urbanísticos que estão aí alcançando seus objetivos, marginalizando essas pessoas, segregando-as racialmente, territorialmente e culturalmente. E aí, quando esses documentários nos trazem informações sobre as vivências cotidianas desses povos, nós temos, sim, uma série de elementos que fazem referência às violências cotidianas que essas mulheres, principalmente as mulheres, vivenciam nas nossas cidades, nas nossas metrópoles ou nas pequenas cidades do interior. Nós temos, por outro lado, um processo de
a apropriação desses territórios, que são territórios que estão em áreas que são hoje segregadas, a gente percebe pelos dados que são expostos no documentário, que são áreas distantes da região central, são sujeitos que precisam constantemente do transporte público para realizar os seus deslocamentos, mas ainda assim, essas mulheres se apropriam desse espaço de forma muito empoderada. É claro que o empoderamento, assim como a Patrícia colocou, tem uma série de questionamentos, mas a gente precisa também olhar para esse empoderamento como um processo de reafirmação, como um processo de apropriação desse território e um processo também de preservação daquela cultura que foi tão cerceada, tão negligenciada, tão estereotipada no início do século XX. Olhar para a periferia hoje, olhar para os bairros negros hoje, olhar para esses territórios negros, é olhar para aquilo que restou da África em nós. Então, existem muitas pesquisas, muitos estudos que vêm apontando a existência dessas africanidades, a persistência desses legados culturais. Por exemplo, quando a menina mais nova ela se apropria do seu Black Power, ela traz consigo uma série de memórias que, por mais que ela não saiba, estão muito ligadas à sua ancestralidade, às raízes das mulheres que vieram antes dela. Isso é muito importante para as populações negras. A gente costuma reverenciar as nossas ancestrais, as mulheres exercem um papel de liderança, não só dentro do espaço que elas dominam, né, no espaço, no território que elas dominam, e esse dominar é o quê? É dominar economicamente, é dominar culturalmente, é tomar as decisões, é permitir quem entra e quem sai do seu espaço de morar, porque o que elas fazem com esse espaço é transformá-los em território de resistência negra, seja numa casa de autoconstrução, seja um apartamento já de projetos habitacionais, seja um pequeno barraco dentro da favela. O que essas mulheres fazem é transformar os seus espaços de morar em espaços de resistência. E isso é frequente, a gente encontra isso tanto nas cidades do interior, como também nas capitais, nas metrópoles e etc. Então, a gente não pode, em nenhum momento, deixar de considerar a história de resistência histórica dessas mulheres, desses sujeitos, porque é muito comum a gente olhar para esses espaços e considerar, mas são espaços precários, que não possuem benfeitorias, que não possuem tais coisas. A gente vem com aquele olhar já eurocêntrico do que é o morar, aquele olhar elitista do que é o morar. Não que eu estou tornando a pobreza um espetáculo, não é isso, né? Não é uma análise da pobreza como espetáculo, é muito pelo contrário. É olhar para aquele espaço a partir da sua significância cultural. Porque é isso que eu venho fazendo ao longo de 10 anos já, entendendo essas territorialidades negras. É isso que emerge na fala dessas mulheres que eu entrevisto, desses homens que eu entrevisto. As questões relacionadas às precariedades do material empregado, das técnicas construtivas, da falta de acabamento, elas quase nunca aparecem, porque aquele espaço ele é resultado de tanta luta, ele tem uma significância cultural tão importante para aquela família, que aquilo é alvo de admiração, é alvo de transmissão para futuras gerações, e é também algo que é muito importante a gente considerar, que é sinônimo de liberdade, porque quando a gente faz uma análise entre o período escravista e o pós-abolição, a gente percebe, isso também, a gente tem vários autores que analisam nesse viés interpretativo, que consideram a casa o exemplo maior de liberdade das populações negras. Não só porque ali eles vão encontrar espaço para preservarem as suas culturas e manifestarem aquilo que os olhares da polícia,
os olhares do Estado estão criminalizando na sociedade, mas também porque ali eles vão ter a segurança de transmitir aquilo que sabem. Então, é olhar esse espaço não só a partir da precariedade, mas também a partir da sua significância cultural. E isso fica muito nítido para mim quando nós percebemos, a partir das falas das mulheres entrevistadas, o quanto aquele espaço é sinônimo de conquista, de empenho, de luta, de enfrentamentos, de resistências. Então, isso fica muito nítido ali. O documentário ele nos traz essa oportunidade da gente olhar para esses espaços tão envoltos à violência, a necessidades, mas também espaços representativos aí dessas resistências dessas mulheres. Outra questão muito importante que eu acho que pode ser considerada a partir do documentário são as raízes históricas de enfrentamento que essas mulheres carregam. Isso ficou também nítido na fala da professora Patrícia, quando ela destaca a memória da menina mais jovem, de 17 anos. Isso é muito comum a gente encontrar nas populações negras mais jovens, que carregam todo esse significado da luta dos seus antepassados, dos seus ancestrais. A gente tem artistas negros que enfatizam muito essa questão da raiz, né, da ancestralidade, da manutenção desses elementos culturais nas gerações mais jovens, e o quanto isso é importante e fundamental para a gente lidar com as desigualdades que estão aí impostas pela nossa sociedade, desigualdades que estão envoltas em questões econômicas e que são muito pensadas e articuladas a partir de um olhar racista sobre a cidade. Em todas as minhas falas, eu sempre gosto muito de trazer, e eu acho que o documentário contribui muito para isso, que é a gente olhar para a cidade de forma plural e diversa. Quando a gente escuta uma mulher negra da periferia mostrando, relatando as suas vivências, os seus enfrentamentos, os estereótipos que lhes são aferidos pela sociedade branca, economicamente mais elevado, ou até mesmo a população branca empobrecida, que ainda assim é detentora de um racismo estrutural e que acaba reproduzindo isso no cotidiano desses homens, mulheres e jovens negros, a gente então percebe que isso é algo que precisa ser enfrentado, né? Então, é algo que está ali presente nessa sociedade, que tem raízes históricas, que ainda comete uma série de indivíduos, que faz diariamente uma série de vítimas, e que é um racismo que se impõe, que marginaliza e que violenta esses sujeitos o tempo todo. Então, quando a gente se depara com fontes que trazem essas vozes, como esse documentário nos faz, a gente consegue perceber, principalmente nós que lidamos com o pensar a cidade, arquitetos urbanistas que planejam, que executam, que colocam em prática, precisam considerar a cidade e a sua diversidade. E esses documentários trazem esse papel, colocando esses sujeitos como protagonistas nas suas falas. Então, nós, carolinas, quando ele envolve essas vivências similares, quando ele traz essas vidas que são diferentes, mas que estão ao mesmo tempo articuladas, quando a gente carrega todo um legado, por exemplo, da Maria Carolina de Jesus, que traz no seu livro mais conhecido, Quarto de Despejo, todo o relato e vivência do que é ser uma favelada em São Paulo, nas primeiras décadas, a gente vivencia aquilo com ela. E hoje, quando a gente olha, hoje que eu digo assim, já faz alguns anos que teve o documentário, mas hoje contemporaneidade. Quando a gente olha para esse documentário, a gente percebe que muitos dos problemas relatados pela Carolina Maria de Jesus ainda são presentes nas vivências dessas mulheres negras da periferia. Mas tem uma questão muito importante aí,
que está presente na Carolina Maria de Jesus, em que ela, durante toda a narrativa do seu livro, ela traz um desejo muito grande de deixar aquele lugar tão precário, e é algo que ela faz, né, ao longo da sua trajetória, mas que não está presente nas nossas interlocutoras do documentário. Ou seja, elas se apropriaram desse espaço e querem, então, que as melhorias cheguem até lá, porque ali é o local em que elas se relacionam com esse território de forma identitária. Esse espaço, ele carrega história, carrega sofrimento, carrega luta e carrega também liberdade. Então, a gente precisa entender a casa como cultura, a casa como espaço de resistência e a casa como legado cultural. Independente do território que ele esteja, esse território, ele é um território de apropriação da população negra. Os dados atuais nos mostram que a maioria da população negra brasileira é pobre e mora nas periferias, subúrbios ou bairros localizados nas franjas da cidade, isso independente da cidade. Então, essa é uma ocupação territorial que se reproduz. E se a gente buscar as raízes históricas, está lá atrás, né, naqueles projetos urbanísticos que articularam para que essa presença estivesse longe das regiões centrais. Mas, diante de toda essa negação, diante de toda essa violência, ainda assim, eles se apropriaram desses espaços para manter a cultura deles viva e garantir aí a prática da sua religião, da sua crença, preservar os seus e proteger os seus. A dona Carolina, de 93 anos, ela fala dos preconceitos que recebeu, traz em algum momento o preconceito com relação à sua prática religiosa, mas ao mesmo tempo ela se orgulha disso. E é isso que eu consigo perceber quando eu interpreto esses territórios negros urbanos que eu venho mapeando ao longo aí desses 10 anos. São territórios carregados de significância cultural, de significâncias históricas e que também traduzem a liberdade dessa população, que precisa aí ser claro, é preciso que as políticas públicas cheguem até esses locais, é preciso que a gente tenha acesso a uma série de direitos, mas a gente também não pode negar que essa população se apropriou dessas territorialidades e conseguiu ali empregar a sua marca, as suas raízes e a sua cultura. Eu acho que é isso, eu acho que a gente pode abrir para o debate, eu gosto muito mais de trocar do que ficar falando só eu o tempo todo. Eu acho que a Patrícia já nos deu uma contribuição muito importante, ela já falou de maneira muito elucidativa sobre o documentário, trouxe vários detalhes, eu acho que não cabe eu ficar reproduzindo aqui, né, porque apesar de nós termos algumas interpretações diferenciadas, ainda assim muitas questões são muito similares, muitos pontos que eu destaquei são pontos que a Patrícia já destacou, eu acho que não cabe aqui a repetição. Eu acho que fica a dica para a gente entender esse documentário a partir do lugar de fala dessas mulheres, sem nenhum tipo de pré-julgamento, sem nenhum tipo de achar porque somos acadêmicos, temos um olhar privilegiado sobre esses territórios, porque não temos. Nada melhor do que o sujeito falar sobre o espaço que ele ocupa. E o documentário faz isso, traz à tona vozes até então comumente silenciadas, e que mais documentários como esses possam ser realizados no Brasil e trazer aí para a gente que pensa a cidade, que planeja, entender aí essas diferenças culturais, raciais, econômicas e etc. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada, professora Joana. Como estudante também da área de patrimônio, de memória, eu sempre gosto muito da sua fala. Aproveitando também
o final da sua fala, eu entrei em contato, né, com a professora Joana, porque a gente tinha essa intenção, né, de trazer alguma obra cinematográfica que abordasse questões territoriais, né, do ambiente urbano, mas desse ponto de vista. E acho que o grupo como um todo saiu em busca, né, desse título, e aí a Joana trouxe esse título para a gente, e todas as outras pessoas, como realmente tem um hiato, né, tem uma falta aí dessa discussão, mas em diversos âmbitos, né, em linguagens diferentes, que eu acho que também acaba atingindo, né, pessoas diferentes, até mesmo gerações diferentes, fala de formas diferentes, né? Então, eu também faço votos de que a gente veja muito mais produções audiovisuais que abordem essa temática. A gente vai abrir, então, para perguntas, considerações, né? Algumas vezes não são perguntas, né? Às vezes a pessoa também quer fazer alguma consideração, compartilhar de algum pensamento ou de algum insight que teve, né? Já durante o andamento do debate. Então, eu sugiro que a pessoa que queira falar mande uma mensagem aqui no chat, né? Que aí a gente abre o microfone. Professor Manuel, por favor. Na realidade, não é uma pergunta, né? Na realidade, é um agradecimento às falas da Patrícia Maria de Jesus e a Joana Dark de Oliveira, né? Que, na realidade, alguns comentários já foram feitos no chat nesse sentido, mas é algo que se faz. Quer dizer, é uma obviedade falar que se faz o necessário, é uma obviedade falar, né? Que essas questões, né, tão bem trabalhadas por vocês, fazem parte da constituição da nossa vida cotidiana, mas, via de regra, isso não é tratado. E acho que foi super acertada a escolha do documentário, né? Foi algo que as pós-graduandas fizeram, eu não tive efetivamente nenhuma participação, elas me perguntaram o que eu achava no final, eu falei, olha, manda pauta. Eu acho que está colocado em relação a isso, é uma proposta, e a riqueza das falas que colocaram, que trouxeram uma sensibilidade toda outra, né, que talvez mesmo nós, né, em certos momentos, não temos a capacidade de percebê-la, ou de perceber aspectos dessas colocações, né? Mesmo que, em alguns momentos, a gente se coloque, ou como eu disse há pouco, fiz a afirmação da obviedade da relevância dessas questões, né? Do contexto social brasileiro, né? Não apenas da questão da mulher, né? da questão da mulher negra, né? E, fundamentalmente, né, como a Patrícia Maria de Jesus colocou, né, tudo bem, a gente pode até compreender, mas não deixa de ser inadmissível, absurdo na realidade, a questão da Marielle Franco, né, permanecer, né, nesse descaso e nessa coisa absolutamente morna, amortecida, deixada de lado ali quietinha, até que efetivamente toda uma erupção, né, aconteça, né? Num momento absolutamente maluco. É só olhar as manifestações ontem em Recife, no domingo e ontem em Recife, na porta do hospital, né, chamando, denominando uma menina de 10 anos que foi abusada durante 4 anos, né, como assassina, né? Mais maluco ainda é saber que, de onde ela, no estado dela, os médicos se recusaram a fazer o procedimento, ela teve que ir até Recife. É surreal. E acho que questões que vocês trouxeram, né, na análise, né, do documentário, ao esmiuçar do documentário,
abrem para nós, né? Algumas coisas, pelo menos para mim, ficaram, né? Espero que para todos e todas, né? Perspectivas, né? Eu não tinha me deparado, né? Eu assisti o documentário um pouco antes, neste final de semana, né? Eu não conhecia o documentário, mas, né, aí quando, né, seria apresentado eu assisti, e nesse sentido, agradecer. Como eu disse, não é uma questão, realmente eu não tenho uma questão para formular a vocês, acho que, né, não tenho nem mesmo elementos para colocar essa questão, vários aspectos foram tratados, a Joana trouxe uma coisa que eu até falei, bom, talvez eu possa colocar isso, quer dizer, a questão, né, da arquitetura e do urbanismo no final do século XIX, como é que isso foi trabalhado, mas ela já destacou. Então, é isso. Parabenizar a galera que fez a escolha do documentário e agradecer mais uma vez a participação de vocês. Posso falar? Claro. Obrigada, professor Manuel, pelo comentário. Quando eu falo que é sobre a Marielle, né, que na minha opinião ela foi, é claro que materialmente ela foi assassinada, né, um corpo que foi assassinado. Mas eu acho que simbolicamente ela foi calada, né? Eu acho que é disso que se trata. Marielle foi calada. E por que me toca tanto? Porque guardadas todas as devidas proporções e diferenças de quem somos, onde estamos, o que fazemos, eu sou mais ou menos como Marielle, eu quero dizer assim, do ponto de vista da origem, do ponto de vista do percurso, sabe? Do ponto de vista de uma possível ascensão. E o que eu quero dizer é que esse percurso, para nós, e por isso a fala da Renata, para mim, ela é tão potente, tão, sabe, assim, precisa ser cuidada, sabe? Aquela menina precisa ser muito bem cuidada, porque, assim, demora muito, e essa demora, eu não estou falando uma demora cronológica, né? Tempo linear, não é disso. Mas, assim, demora tanto para a gente entender que nós podemos falar, que é necessário que nós falemos, que é importante o que nós dissermos, que é importante ocupar determinados lugares, que é importante fazer o que nós queremos, que é importante dar vazão aos nossos sentimentos. Demora tanto compreender tudo isso, né? E eu acho, seguramente isso também aconteceu com Marielle, porque não é a via natural, né? Não é a via natural uma mulher como Marielle chegar a ser vereadora. Então, demora tanto para uma pessoa como ela ser formada e chegar onde chega e ser silenciada, né? Ser silenciada, ser calada da forma como foi, entende? E assim, e a reverberação, mais uma vez, a reverberação é tão, eu vou chover no molhado, né, de dizer isso, é tão mínimo, né, o número de mulheres negras que conseguem estudar e se formar e ocupar algum lugar de importância, prestígio, destaque, o que seja, e inspirar outras mulheres, que quando isso acontece, deveria ser um movimento multiplicador para sempre, sabe, assim, elevada a muitas potências. O que eu quero dizer é que nós não poderíamos ter perdido Marielle, não poderíamos. É claro que, e aí isso acho que é muito típico de um país como o nosso, né? De um país como o nosso, com todos os nossos absurdos. É claro que me parece, né, que Marielle morta, né, vai inspirar um número muitíssimo maior de mulheres do que quando ela estava viva, porque nós paulistanos, paulistas e paulistanos, por exemplo, não conhecíamos Marielle. E a partir da morte dela, ela alcançou aí uma escala nacional e internacional. Mas assim, isso não me consola, sabe? Isso não me consola. Ela tinha que continuar viva. Ela tinha que continuar viva. Quando eu falo da nossa dificuldade de fala, a minha universidade é uma universidade cotista, e mesmo assim, vou dizer o óbvio, tenho pouquíssimas alunas negras e pouquíssimos alunos negros. E assim, sempre dou a oportunidade de todos os meus alunos falarem, mas não é por acaso que as alunas negras são aquelas que nunca falam. Elas nunca falam. Eu tenho certeza que elas têm alguma coisa para dizer. A Renata está dizendo isso para nós. Olha, a gente quer dizer, a gente quer falar.
mas é uma dificuldade de imposição, é uma dificuldade de acreditar que é possível, sabe? Sim. Então, cada mulher negra que puder inspirar mais 3, e 3 inspirar 9, e 9, 27, 27, 81, e assim sucessivamente, isso para mim é da maior importância, sabe? E isso para mim é o mais importante a ser feito. Isso para mim é o mais importante a ser feito. Voltando para o documentário, para não ficar aqui num discurso personalista, voltando para o documentário, eu acho que a escolha também é feliz nesse sentido. Elas escolhem 4 mulheres para falar, mas veja, não há um clichê. Quer dizer, elas não vão atrás de 4 mulheres todas desempregadas. 4 mulheres todas abandonadas, 4 mulheres empregadas domésticas. Não! Tem 2 mulheres, né? A Renata e a Tarsila, elas estudaram. A Tarsila, inclusive, ela está falando, me parece, que é do lugar onde ela trabalha. Ela está dentro de uma biblioteca. Está lá, Biblioteca Cora Coralina. Ela está sendo entrevistada ali, parece um anfiteatro, um auditório, algo assim, não é? Então, ela estudou. A Renata quer ser cientista, quer ir para a NASA e descobrir a cura da AIDS. A mãe da Renata estudou, se formou professora, não é? Então, assim, também aproveitando a fala do professor Manuel e também encontrando com a fala da Joana, é muito comum, eu cresci assim, eu nasci e cresci numa favela, eu fui daquelas que odiava a favela onde eu morava, eu odiava, tanto assim que eu saí de lá muito rapidamente e nunca mais voltei, e depois também a favela foi demolida, né, desses absurdos também, ainda era no tempo de erradicação das favelas, né, que as políticas habitacionais tratavam assim o tecido da favela, mas o que eu quero dizer que para mim está claro que hoje a periferia paulistana, as periferias do Brasil inteiro, não podem mais ser vistas apenas pela ausência, apenas pela falta, apenas pela precariedade. Com o mínimo de boa vontade, eu concordo muito com a Joana, com o mínimo de boa vontade, nós vamos encontrar aí muitas potências. Muitas potências. E aí eu não estou fazendo referência só a esse movimento cultural recente, dos saraus, dos slams e da literatura periférica. Né? Aqui na Zona Oeste da cidade de São Paulo, nós temos um exemplo, se chama Vielada Cultural. Vielada Cultural, que nada mais é que uma versão da virada cultural nas vielas de uma favela aqui, de uma área periférica. Mas eu não estou falando só disso, quer dizer, vamos olhar lá para a década de 70 e 80, quem foi que fez as reivindicações por melhorias nas áreas periféricas, nas favelas e nas ocupações? Foram as mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres negras. Aquilo que o professor Eder Sader chamou quando os novos personagens entram em cena, não é? Aquele momento ali da década de 80, muitas mulheres foram lutar por creche, por escola, os movimentos de moradia, as políticas de habitação, hoje, né, hoje que são tão, não vou dizer que são tão comuns porque não são, mas o que eu quero dizer é que hoje há, né, antes não havia, as habitações de interesse social, quando elas são assessoradas, né, pelas assistências técnicas, na maior parte das vezes formada por arquitetos, quem é que vai discutir com a assessoria a planta da casa? São as mulheres. Quem é que vai discutir com a assessoria que é mais importante que a cozinha seja maior do que a sala? Né? Assim, quem é que vai discutir isso? São as mulheres. Quem é que nos mutirões cuidam das crianças? São as mulheres. Quem é que faz parte das assembleias? São as mulheres. Né? Quer dizer, é só a gente ter o mínimo de boa vontade para fazer uma outra leitura. Pensando também no que a Joana falou dos projetos, né? Dos projetos e dos planos urbanísticos, quando a gente olha para a história, né, para a história da cidade e do urbanismo, nós encontramos sempre 3 grupos: os bandeirantes, os italianos, os portugueses. E aqueles engenheiros arquitetos que vieram ali, né, os fugidos da Segunda Guerra Mundial, poloneses, alemães, vários lá, que vieram fazer esses edifícios, né, os grandes edifícios ali do centro da cidade.
Mas, assim, não é possível, né? Não é possível que, então, os negros que foram escravizados, quer dizer, não é possível e não é verdade que eles foram apenas usados para trabalhos braçais, eu quero dizer assim, braçais, mas no sentido, eu não sei como colocar isso de outra forma, a hora que a fala voltar para a Joana, ela vai me entender, mas o que eu quero dizer é que já há registros, já há estudos, né? Já há estudos que comprovam que nós tivemos, sim, grandes, não sei se grandes, mas importantes contribuições, né? Importantes contribuições para a história da cidade, para a arquitetura da cidade, no modo de fazer, né? No modo de fazer, em grandes projetos. Vou lembrar um nome que, inclusive, agora, pelo CAL, né, pelo Conselho dos Arquitetos, foi elevado à categoria de arquiteto, que é o Tebas. Quantos de nós conhecem Tebas, né? Isso é para ficar só nesse exemplo. Então, eu acho que a gente precisa revisitar, sabe? Revisitar a história e pensar melhor nos nossos olhares, entendeu? Fazer olhar de outra forma, olhar as coisas de outra forma, né? Não só para a história, né, passada, mas para a história recente, né? Olhar para as periferias como potência e não apenas como falta, né? Só olhar para a periferia examinando aquilo que elas não têm, né? Quer dizer, acho que a gente tem um trabalho para fazer. Então, eu acho que o documentário é brilhante nesse sentido. Eu tenho questões com o curta-metragem, porque eu sempre acho que é uma história que não... eu sempre acho que falta tempo para contar uma história. Mas esse documentário, ele não está contando uma história para gente. Ele não está contando uma história. Eu acho que ele está deixando ali tarefas para a gente ressignificar. É isso, obrigada. Joana, dá licença, só antes de você continuar, só o comentário da Marina Lages, né? E até quando essas contribuições são reconhecidas, entre aspas, as pessoas são embranquecidas pelos registros. Sim. Eu vou comentar primeiro a fala do Manuel, e eu quero começar de uma maneira muito emocionada até, porque eu tive a grande honra de dividir uma mesa com a Marielle presencialmente, quando a gente ainda podia se encontrar, e a fala dela foi muito marcante naquela semana de arquitetura em Ribeirão Preto, quando ela fez uma série de denúncias sobre as violências que as favelas enfrentam, ela inclusive chamava alguns espaços de comunidade, e ela também chamou atenção, Patrícia, para essa necessidade da gente olhar para as potências das favelas, as potências das periferias. E eu lembro que ela, inclusive, falou, a gente tem museu, a gente tem espaço cultural, a gente tem artista, a gente tem bailarino. Então, ela foi pontuando essa necessidade da gente redirecionar o nosso olhar. E não um olhar que vai para lá, achando que vou trazer à tona as falas dessas pessoas. Não, a questão também não é nem essa, porque a gente não tem esse papel, a gente tem o papel de troca, né? de olhar para aquele espaço como um espaço que produz cultura, como um espaço que produz conhecimento, como um espaço que enfrenta a violência, como um espaço que dá significância cultural para o seu espaço de morar. Eu venho fazendo esse exercício de revisitar a história da arquitetura brasileira, trazendo essas contribuições africanas desde o período colonial e durante todo o processo aí que a história vai se colocando, né, a partir de todas as linguagens estilísticas, as presenças de homens e mulheres negras na produção dessa arquitetura brasileira, dessas arquiteturas brasileiras, né? E a gente, quando olha para uma série de documentos, a gente percebe que foram muitos Tebas apagados, muitos artistas, muitos carpinteiros, muitos pedreiros, muitos pessoas que trabalhavam com a talha na madeira, com pessoas que empregavam a pedra. Então, é uma história, são histórias apagadas que precisam ser revisitadas e que vêm sendo. Isso é muito legal também. Os cursos de arquitetura e urbanismo, eles vêm reivindicando esse recontar da história da arquitetura
das arquiteturas brasileiras. A gente não pode mais aceitar que interpretações, que são interpretações também datadas, que a gente pode até considerar que foram produzidas num período em que as visões eram essas, né, mas que precisam ser revistas, como, por exemplo, colocar sobre o negro o atraso da arquitetura brasileira. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, né? O negro está extremamente articulado com a produção da arquitetura. Ele atua em diferentes frentes. Ele é arquiteto, ele é construtor, ele é artista. Nós temos vários nomes para além do mestre Ataíde, do Aleijadinho. Então, é preciso contar essas outras histórias. E quando a gente faz isso, a gente traz mais potência ainda para essas periferias, porque os descendentes desses construtores, desses arquitetos, a maioria estão aí alocados nesses espaços. E são pessoas que carregam essa ancestralidade, essa luta, essa persistência, né, de enfrentamentos a uma série de elementos, de obstáculos sociais, etc. Eu concordo plenamente com você que a jornada é dura, que a jornada é longa, que a gente enfrenta papéis diferenciados e oportunidades diferenciadas. Às vezes, com o mesmo currículo, a gente ainda assim fica para trás. Para mim é uma honra muito grande hoje, acho que já tem uns 2, 3 anos que eu venho ganhando já oportunidade de fala, oportunidade de trazer o meu trabalho, de mostrar o meu livro, que analisa essas territorialidades negras presentes nas cidades do interior paulista, e o quanto isso era difícil, o quanto isso foi negado inicialmente como considerado um tema não importante de ser debatido. Então, hoje eu consigo ver que isso vem mudando, né? Que a gente tem conseguido trazer esses debates para dentro da universidade. E o Instituto de Arquitetura e Urbanismo ele vem cada vez mais abrindo as portas, seja por demanda dos próprios professores, seja por demanda dos novos alunos da graduação, da pós-graduação, alunos que estão aí demandando por essas novas interpretações, por essas novas histórias das arquiteturas. Eu fico muito feliz com isso e fico muito satisfeita de saber que a gente está conseguindo inserir essas temáticas no universo acadêmico. Algo que já é muito comum na UFBA, por exemplo, que em outras universidades de arquitetura, mas que aqui a gente está começando, mas está encontrando espaço. Eu não sei nem se cabe eu falar esse relato pessoal, mas só para mostrar do quanto a nossa jornada ela é longa, eu tive, por exemplo, que fazer o meu pós-doutorado na USP trabalhando como empregada doméstica, ou seja, 3 anos atrás eu fazia o pós-doc, sem bolsa, trabalhando como empregada doméstica. Então, e para manter o sonho de fazer a pesquisa para dentro da universidade, só para mostrar que a nossa luta, ela vem de um outro lugar. Então, para a gente é importante cada vez mais ter espaço de fala, espaço para mostrar as nossas lutas, as nossas necessidades e mostrar o quanto a gente tem de saber que pode contribuir para uma série de transformações na sociedade. Acho que é isso. Bom, eu acredito que, assim como, né, os elogios ao documentário e as falas potentes do documentário, eu acredito que, como convidadas, vocês trouxeram para a gente falas também igualmente poderosas e potentes, e eu espero que a gente consiga cada vez mais, do lado de cá, né, da branquitude, digamos assim, contribuir para esse processo, para que a gente não tenha, por exemplo, tanta dificuldade em encontrar uma convidada, né, do nível acadêmico de vocês e com essa fala tão poderosa e com tanta contribuição para dar para o nosso meio acadêmico. Então, deixo aqui, né, não vou ficar aqui falando, porque eu gostaria de encerrar com as falas de vocês, né, que eu acho isso muito importante. Né? Vou aproveitar aqui em nome do grupo, né, para agradecer o convite de apresentarmos uma sessão do Urbanicidades na Semana da Pós. A gente ficou muito feliz que a gente foi convidado, né, para estar dentro da programação.
e agradecer a todos aqueles que contribuíram para que este ciclo de debate se realizasse. Convido os interessados a seguirem a página do Urbanicidades no Facebook e acompanhar as atividades do grupo pelo site do LEALC. Então, como encerramento, infelizmente, né, a gente pode, inclusive, né, eu já deixo um convite prévio, professora Patrícia, para eventos futuros, né, podemos conversar a respeito. A professora Joana, que já é do grupo, quase, né, como ela mesma já está aqui com a gente, né, já não é a primeira vez. Então, vou agradecer novamente a professora Patrícia e a professora Joana pela participação e agradecer a presença de todos aqui neste debate. A gente chegou a ter, acho que, 38 pessoas, né? Que eu acho que é um bom número. Então, muito obrigada a todos, boa noite. E convido também, né, vocês, as convidadas, a olharem os elogios no chat. Então, muito obrigada, boa noite. Tá joia. Obrigada, Bárbara. Obrigada a outra Bárbara também pelo convite. E é isso. Eu acho que se todas as pessoas praticarem uma escuta sincera, sabe? Uma escuta sincera do que todas as mulheres negras têm para dizer. Todas elas. Dona Carolina de Oliveira, Renata, Tarsila, Patrícia, Joana, todas as mulheres, né? Praticar uma escuta sincera já ajuda, já contribui. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite, a todo mundo que teve esse momento de troca com a gente, a oportunidade de dividir com a Patrícia. Bárbara, muito obrigada pelo carinho de sempre, a outra Bárbara também. E eu acho que, para encerrar, eu acho que fica o recado de que nós somos, eu digo, mulheres negras, que vieram da periferia, nós somos todas Carolinas. E a gente carrega esse legado de ser Carolina. Uma carga com aspectos positivos e com aspectos negativos também. Acho que é isso. Sim. É isso. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.